Shalom a todos, é um grande prazer estar aqui para mais um vídeo desse canal, o canal Mein Haim, né? Centro de Cabalá de Contagem, Minas Gerais. Eu gostaria nesse vídeo de te dar boas novas nesse ano novo que nós estamos iniciando, né? Nós estamos aí a um passo de Yom Kippur, né? E eu gostaria de fazer uma breve consideração sobre Yom Kippur e dizer duas coisas que vem afligindo a humanidade nesse momento, que é obviamente a questão da pandemia, né? Então todas as pessoas estão preocupadas com a saúde, né? Essa é uma questão que tem afligido a humanidade grandemente, né? É a questão aí da saúde, do bem-estar físico, né? E obviamente que essa pandemia também, pelas paralisações, ela gerou também uma preocupação de ordem financeira, né? Que é realmente a continuação daquilo que mantém um corpo saudável, né? Você ter condição de subsistir, né? De prover a sua existência e a existência da sua família, né? Então, assim, as relações econômicas, financeiras, elas passam a ter uma grande importância dentro da vida do ser humano, né? E eu gostaria de falar algumas coisas a respeito disso, que na tradição judaica, assim, no universo, né, do judaísmo, não há uma culpa por você buscar essas duas coisas, né, por você buscar o seu bem-estar físico, né, e o bem-estar físico seu e da sua família, né, e o que segue dessa falta de culpa por isso, que geralmente no mundo as pessoas elas têm uma relação errada com o dinheiro, né? Isso gera em nós uma sensação de bem-estar e de não ter débito conosco mesmo, ou não se culpar por esse tipo de coisa, né? As pessoas elas questionam bastante sobre a riqueza judaica ou a riqueza dos judeus e tal, e assim, analisando o perfil psicológico do judeu, né, nós podemos notar que há uma falta de culpa por buscar o bem-estar mesmo, bem-estar físico, bem-estar financeiro, né? Então isso automaticamente coloca as coisas de uma forma muito natural. É muito natural que os judeus busquem isso, né? Então, como não existe isso fora do judaísmo, as pessoas elas se culpam muito o tempo inteiro por buscar esse tipo de coisa. E quando você busca algo, entenda, você acerta e você erra também, tá? E dentro do judaísmo também, quando o judeu está buscando esse tipo de coisa, essa felicidade, essa realização pessoal, essa satisfação corporal, essa satisfação de poder prover, né, para a sua vida e para a vida de todos os seus entes queridos, né, um bem-estar financeiro, um bem-estar físico, né, quando essa busca ela é frenética, obviamente que o judeu vai acertar e vai errar, né? Ele acerta e ele erra. Então esse conjunto de acerto e de erros é uma coisa que faz parte da nossa vida. Então, assim, a maior questão
né, nessa data de Yom Kippur, né, é aquele perdão das nossas próprias falhas, porque obviamente de também ter o perdão das pessoas e de perdoar as pessoas, mas carecemos também de perdoar os nossos próprios, né, as nossas próprias falhas no caminho, né? E não há uma forma de você continuar caminhando se não for através do erro e do acerto, tá? Essa é a única maneira de você continuar caminhando. Se você caminha em direção a alguma coisa, você vai sempre acertar e errar. Sempre é um trabalho constante de erro e de acerto, tá bom? Então, quando você, por exemplo, quando você olha aqui na escola, por exemplo, esses instrumentos que estão aí atrás, né, da escola de música, todo luthier que fabricou esses instrumentos, as pessoas que fabricam instrumentos, as fábricas e tudo, esses instrumentos eles vêm de erros e de acertos, tá? É através de um erro e um acerto que um fabricante vai mudando e melhorando as características do seu instrumento, tá? Que um luthier, a pessoa que constrói o instrumento, pode fazer isso, tá? Então, a única maneira de Deus nos mudar interiormente, né? De haver um trabalho de mudança em nós, né? É através do erro e do acerto. Então, tem pessoas que elas ficam se culpando muito por causa dos erros, né? E então, assim, nada mais apropriado do que o Yom Kippur, porque o Yom Kippur você pode se perdoar, pode perdoar a si mesmo, né? É o maior perdão que existe, é aquele na sua própria vida, tá? Que quando você se perdoa, né, você faz um trabalho que a essência divina está dentro de você, e é a essência certa do Yom Kippur. A essência certa do Yom Kippur é o perdão, né? Então essa que é a essência certa do Yom Kippur, né? Então quando há perdão, você entende que você tem realmente que buscar o seu bem-estar físico e o bem-estar físico dos seus entes queridos, e nessa caminhada você vai sim acertar e você vai errar. Então foi isso que essa pandemia expôs, né? Essa pandemia expôs que nós não podemos ter medo esse ano que se inicia, nós não podemos ter medo de acertar e errar para poder buscar dinheiro, de acertar e errar para poder buscar bem-estar físico para todos, né, os nossos entes queridos. Nós não podemos ter medo disso. Nós temos que nos perdoar a todo tempo, né, perdoar as nossas próprias falhas. Por quê? Porque isso faz parte, isso é a essência de Yom Kippur, né? Essa é a essência do dia do perdão. Essa é a essência, né? Então, quando você começa a se perdoar, você não se julga, você não fica se julgando o tempo inteiro. Puxa, eu errei naquele negócio, eu fiz aquele negócio, aquele foi um negócio ruim que eu fiz, eu perdi dinheiro ali e não sei o que, eu estou devendo ali e não sei o que. Isso são julgamentos que todas as pressões desse mundo elas impõem sobre nós, elas vêm se impondo, né? E o Yom Kippur, ele vem para desfazer esse engano, porque isso é um engano. Você não precisa se culpar porque você erra, né? Você não precisa se culpar porque você está tentando e está errando, tá? Se a vida te deu um limão, faça uma limonada, né? E assim, né, eu tive uma amiga, e ela dizia assim, ela dizia, olha, não leve a vida tão a sério, né? Mas ela não falava assim, que você não devia
se preocupar com as coisas e tal. Não, ela dizia que você não deve se ficar se culpando, né, por tudo que você erra, por tudo que você deixa de acertar, porque essas coisas são essas coisas que nos melhoram, essas coisas têm o poder de melhorar. Então, quando o luthier ele vai acertando o instrumento, ele fabrica um instrumento X. Aquele primeiro instrumento que ele fabrica é uma cobaia. O segundo também o terceiro também vai ser e tal. E quando ele chega lá no 1000º instrumento que ele fabricou, ainda é uma cobaia. Ele está sempre apurando a sua técnica. Mas como a técnica dele já está altíssima, então o instrumento para nós ele se torna maravilhoso. Por quê? Porque ele é um fruto de milhares de erros e acertos. E isso é o que dá o sabor para o instrumento, e isso é que qualifica aquele instrumento como um bom instrumento, né? Então, quando você tem um bom instrumento, você tem aquele instrumento que já é o fruto de milhares de erros e acertos do luthier, da pessoa que fabrica. Então, entenda, os erros e os acertos, eles são para te fazer um melhor instrumento, eles são para te lapidar como o melhor instrumento, né? E há também uma outra coisa que eu queria dizer a respeito dessa coisa de buscar o sustento e tal. As pessoas, elas tendem a ter medo disso, ou a desprezar isso, porque eles dizem assim, não, essa coisa aí de religião, cabalá e tal, falar de negócios, isso pode ser um aproveitamento financeiro, tá? Olha, eu quero te dizer uma coisa, que essa pandemia, ela expôs exatamente a vulnerabilidade do homem. A vulnerabilidade do homem é essa, tá? Então, assim, quando a Shema Kadosh Baruch Hu, Deus, ele comissiona um dos primeiros mandamentos lá, que é lavrar e guardar o jardim, ou seja, trabalhar, né? Ou seja, então ele já coloca todas essas questões, que são questões financeiras, são questões sejam questões de troca, sejam questões de conseguir o sustento, né? Ele já coloca tudo isso embutido no pacote. Então, aquelas pessoas que mais têm medo de falar de dinheiro, né, são aquelas pessoas que mais se culpam por isso, tá? Eles têm mais culpa por isso, então eles têm muito medo de falar de dinheiro, muito medo de falar ou, por exemplo, você escuta nessas pandemias, esse tipo de coisa que está acontecendo aí, você escuta sempre as pessoas dizendo assim, nossa, a coisa está ruim e tal, mas você não encontra ninguém que diz, olha, eu estou muito bem, estou com saúde, estou cuidando da minha família, né? Estou ganhando dinheiro, né? Por quê? Porque dizer isso no meio das pessoas, aqui, principalmente aqui no Brasil, ficou um tabu feio, tá? As pessoas, elas entendem isso como arrogância, elas entendem isso como se você tivesse querendo se exaltar para cima de outras pessoas, né? Então, assim, é um pensamento completamente errado. A finalidade maior deveria ser essa, deveria ser cada vez mais e mais pessoas dizendo, olha, eu estou realmente muito bem, estou ganhando dinheiro, estou tendo muito sucesso e tal, mas por que a maioria não pratica esse tipo de coisa? A maioria não pratica por causa da culpa, né? Da culpa do que os outros vão pensar se eu disser que eu estou ganhando dinheiro, se eu disser que eu estou muito feliz, se eu disser que eu estou com muita saúde, né? Então, esse sentimento de falsa humildade faz com que o homem ele enterre a cabeça no buraco, né? Então, quando aparecem esses pensamentos de que você não deve misturar
né, a religião, a Kabbalah, ou seja, a mística judaica com dinheiro e tal, e as pessoas condenam esse tipo de coisa. As pessoas que condenam, elas o fazem por engano, porque a Kabbalah ela tem todo o sistema para te fazer muito feliz, né? Para fazer com que você tenha muita saúde, para que você tenha muito sucesso, para que você tenha somente coisas boas. E é isso que nós buscamos. Nós não buscamos outra coisa nesse mundo, né? Se você perguntar para uma pessoa realmente no fundo, o que você deseja? Você deseja sofrer ou você deseja ser feliz, ter muito sucesso e ter felicidade? No fundo, todas as pessoas desejam ser muito feliz, ter muito sucesso e muita felicidade. Mas por que essas pessoas não expõem isso publicamente? Essas pessoas não expõem isso publicamente por causa de culpa, né? E o Yom Kippur, esse dia que chega, ele é para arrancar essa culpa. Arrancar essa culpa. Você não é culpado por querer ser feliz. Você não é culpado por querer ter sucesso. Você não é culpado por querer ter saúde, né? Você não é culpado por querer viver bem. Ninguém é culpado por isso. Isso não é uma culpa. Isso é o que na Kabbalah é chamado de desejo. Sem o desejo não existe Kabbalah, não existe crescimento, né? Então, nesse processo de buscar o sucesso, a felicidade e tudo, você vai tropeçar milhares de vezes, assim como o fabricante do instrumento. Você vai tropeçar milhares de vezes, mas isso faz parte do processo. Não se culpe por isso, tá? O Yom Kippur está aí, essa é a minha mensagem, né? Não alimente culpa por isso, e não se culpe por querer ter dinheiro, por querer ter sucesso, tá? E por usar a Kabbalah para essa finalidade. Por quê? Porque todas essas finalidades, todos os preceitos que estão na Torá, eles vêm para poder fazer o judeu feliz, fazer o praticante feliz, fazer a pessoa que pratica aquilo ter felicidade e ser muito próspero no campo, na cidade, onde ele estiver. É o que a Torá diz, tá? Não sou eu que digo isso, é a Torá que diz isso. Então, as pessoas, quando elas lidam com o dinheiro, com a felicidade, com o sucesso, elas omitem as coisas. Elas omitem que a Torá diz que se praticarmos aqueles preceitos que estão lá, então sim seremos felizes, então sim seremos prósperos. Então é isso, tá? É por isso que nós praticamos Kabbalah, é por isso que nós praticamos Torá, por causa da felicidade, porque queremos ser felizes, queremos ser prósperos, tá? E essas culpas que aparecem, elas devem sim ser retiradas no Yom Kippur, né? A gente deve perdoar a si mesmo, né? Então nós não devemos nos culpar por isso, tá? Devemos sim buscar a felicidade, devemos buscar o sucesso, devemos buscar ser prósperos, ter muito dinheiro, muita saúde e só coisa boa, tá? Então assim, se você ainda não observou que a Torá e a Kabbalah e todos os preceitos de Deus, eles são para isso, para trazer felicidade ao mundo, tá? Você está colocando a culpa dentro da Kabbalah, dentro da Torá. Você está trazendo a culpa e colocando lá dentro, né? Dentro dos preceitos do Criador, em cada preceito, você está inserindo uma culpa ali dentro. Você está inserindo uma semente de culpa ali dentro. Você pratica aquilo com uma semente de culpa, tá? Então assim, o que eu quero te dizer é: não faça isso. Não faça isso. Por quê? Porque esse tipo de você praticar um preceito se culpando por aquilo, tá? Isso traz uma angústia na sua vida e um sentimento, uma sensação de derrota incrível, né? Então se perdoe nisso, tá? E entenda, a Torá, os preceitos da Kabbalah, a Kabbalah prática, tudo isso existe para te levar à felicidade, para te levar ao sucesso, para te levar
a lugares incríveis, a coisas que você nem sonharia, tá? Então é isso que eu quero dizer para você, né? Nesse Yom Kippur, tente arrancar essa culpa, né? Vamos tentar arrancar, vamos tentar tirar essa culpa, porque esse ano será maravilhoso, será um ano de muito sucesso para você, é o que eu te desejo, né? A todos os estudantes, né, de Kabbalah, né? Eu desejo muito sucesso, muita felicidade, e esse ano será um ano mágico para nós, será um ano excelente e muito próspero e muito feliz. São todos os meus votos, é tudo que eu desejo a você, é tudo isso que esses ensinamentos que a gente vem trazendo aqui, eles são para isso, eles são para te dar felicidade, para te realizar por dentro, tá bom? Um excelente ano, né? E muita coisa boa, tá? E um ótimo Yom Kippur para você, que nesse Yom Kippur todas as culpas, né? E todos os erros e todas as coisas que você vem se culpando, você vem colocando junto com os preceitos da Torá, que isso termine, tá? É isso que eu desejo para poder te fazer feliz, para que você liberte o seu ser, né, para poder viver uma vida de Kabbalah, uma vida de Torá em muita plenitude, tá bom? Shalom, tchau.